Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Oi, eu sou a Thali e nesse vídeo nós vamos continuar a playlist das 7 leis herméticas com a 4ª lei, a lei da polaridade. Imagine uma dança cósmica onde tudo o que existe, luz e sombra, medo e amor, é orquestrado por uma única verdade universal. Essa é a lei da polaridade. Essa lei afirma que tudo o que existe é interconectado e tem polos opostos, luz e escuridão, o bem e o mal, positivo, negativo, feminino, masculino, e assim por diante. Esses polos opostos, apesar das aparências, não são polos inimigos em uma batalha eterna. Pelo contrário, eles são complementares. Um precisa do outro para poder fazer sentido. Como nós poderíamos identificar a felicidade se não existisse a tristeza? Como nós poderíamos identificar a luz se não existisse a escuridão? As duas forças coexistem para criar equilíbrio e movimento. Essa lei está profundamente enraizada nos fundamentos de todo o universo. Tudo se manifesta com polos. Tudo o que existe tem o seu polo positivo e o seu polo negativo, certo? Existe esse conhecimento, esse ensinamento de algumas filosofias orientais que falam que no início tudo era um. Assim como o hermetismo fala do uno, do universo mental, que é a primeira lei hermética. E para a manifestação, a primeira coisa que acontece é essa divisão. A dualidade é o primeiro passo da manifestação. Tudo que está manifestado é dual. Um átomo, ele contém no núcleo prótons. E os prótons são carga positiva que tem a função de manter o átomo, e é uma força centralizadora que mantém todos os componentes unidos, enquanto os elétrons, que são a carga negativa, ficam a orbitar ao redor do núcleo. Então nós temos o positivo, prótons, e ao redor o negativo. E eles se interconectam e assim formam as moléculas que formam toda a realidade, que formam inclusive nós, seres humanos. Se não fosse essa combinação de positivo e negativo, talvez a matéria como nós a conhecemos não existiria. A lei da polaridade, porém, se estende muito além do reino, do plano físico. Ela também se manifesta nas emoções, nos sentimentos. Então, essas são as emoções, sentimentos, são polaridades verticais, certo? Então, essas polaridades verticais são aquelas que o extremo positivo me leva para mais perto da unidade, da divindade de Deus. O polo positivo, então, que seria o amor ao invés do ódio, né? Então, eu tenho dois polos da mesma unidade, que são polaridades verticais. Essa está me levando para cima, né? O universo é uno, o todo. Universo versus uno. Estamos indo verso a unidade. Então, essas polaridades que nos levam cada vez mais verso a unidade, universo. Assim como nós, seres humanos, temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né, no campo emocional. Qual é, então, o intuito principal da existência, o que nós chamamos de evolução? Como eu vou evoluir o meu ser? Me polarizando cada vez mais no lado luz do meu ser. Apesar de saber que o lado sombra também existe. E como que eu me polarizo em um dos polos e me afasto cada vez mais do outro? O que faz essa polarização acontecer é a vibração. Nós já falamos da lei da vibração.
A lei da vibração diz que tudo no universo vibra. Eu tenho uma vibração. A minha vibração é o que me bota, que me leva, que me mantém no polo desejado. Ou muitas vezes me mantém em um polo, no polo contrário daquilo que eu deveria buscar para minha vida, né? Então, se eu quero vibrar, se eu estou vibrando na escassez, por exemplo, eu estou vibrando no polo contrário da abundância. Então, se eu quero abundância, eu não posso deixar que a minha consciência vibre no polo contrário, certo? Então, eu não vou poder vibrar abundância enquanto eu estou polarizada na escassez. Então, os meus pensamentos estão, eu preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho recursos o suficiente, como que eu vou fazer? Eu estou nesse polo, eu estou polarizada aqui, porque eu estou dando atenção para isso, eu estou vibrando, é a lei da vibração que faz a polarização acontecer. Então, quanto mais eu tiver pensamentos de abundância, eu tenho o suficiente, eu tenho recursos, eu sou próspera agora. Eu estarei me alinhando, então, através da minha vibração, com a abundância. Lembram? Quente e frio, mesma coisa, mesma unidade, diferentes níveis de vibração. Em qual nível de vibração você está? Onde você está e onde você quer chegar? Só depende de você. Através da sua consciência, você altera a sua vibração. E através é a sua vibração que define em qual polo você vai estar. Entender a lei da polaridade é essencial para conhecermos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Ela nos convida para ver a realidade não como uma batalha de extremos, mas sim como um tecido cósmico onde cada polaridade contribui para a formação e o equilíbrio do universo. Ao invés de escolher lados, nós podemos tentar navegar entre eles, porque muitas vezes a resposta está no equilíbrio e não em um extremo ou em outro, né? Assim como a política, que também é mais um setor onde a polaridade se aplica, né? Então, no setor político, social, né? Nas sociedades existem as polaridades, né? A direita super conservadora e a esquerda progressista, né? Por mais que elas pareçam, elas são opostas e por mais que elas pareçam estar em conflito e estão, se não existisse esse conflito, se a sociedade fosse toda polarizada para um lado ou para outro, né? Se nós tivéssemos uma sociedade toda de direita, nós teríamos uma sociedade rígida. Assim como se a sociedade fosse toda de esquerda, muito provavelmente seria uma sociedade bagunçada, né? Então, nenhum nem outro, né? Então, essas são as polaridades horizontais, onde nós precisamos encontrar um equilíbrio. Em resumo, tudo que existe no universo manifestado é energia oscilando entre duas polaridades através da vibração. A lei da polaridade unida à lei da vibração, que nós já conhecemos. Então, essas duas leis juntas são uma combinação que nos permitem de manifestar cada vez mais conscientemente a nossa realidade. Tudo que acontecer comigo, por mais negativo que pareça ser, pela lei da polaridade precisa ter um oposto. E eu sempre vou buscar pelo oposto. Eu sempre vou buscar pelo positivo no negativo. E eu sempre vou fazer com que a minha consciência esteja polarizada cada vez mais naquela polaridade vertical que me aproxima da divindade, do bem, a polaridade do amor, a polaridade da coragem. Só depende de mim. É a minha vibração que vai fazer com que eu possa me polarizar no lado positivo de tudo na minha vida. Eu escolho vibrar sempre em direção ao positivo. Eu escolho buscar o lado positivo, para que todos os paradoxos possam então ser reconciliados, assim como diz no Caibano. Se esse vídeo foi útil para você, espero que você já seja um inscrito aqui do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo